Boa noite a todos. Moadim Simha. Ingressando o 7º dia de Sukkot, Hoshana Rabbah, como ele é conhecido, e sempre cito o que escreveu o Zohar. O Zohar HaKadosh escreveu, e isso se tornou tradicional no pensamento judaico, que nesta noite, HaKadosh Baruch Hu manda o seu correio celestial a executar o que foi escrito em Rosh Hashanah, o que foi carimbado em Yom Kippur e na noite de hoje. Então ele manda para a execução de coisas boas, de coisas Be'ezat Hashem, que vai ser Letová Velivrachá. Por isso, a gente tem o costume, nesta noite, né, de estudarmos, tem o costume de fazer selichot. Em função da pandemia, estamos reclusos, não podemos nos unir tanto. Estamos até conseguindo fazer as rezas, as tefilot, mas gostaríamos de muito mais presença, calor humano, mas o bom Deus fará com que todo o esforço que nós fazemos nessas condições atípicas seja retribuído a vocês 1000 vezes mais se tivéssemos em condições normais e de temperatura e pressão fazendo as mitzvot da Torá. Eu tenho falado sobre Teshuvah e esta noite é uma noite que sim podemos falar de Teshuvah, porque ela está associada justamente a o que foi escrito em Rosh Hashanah, o que foi carimbado em Yom Kippur e o que vai ser enviado. Ou seja, há tempo ainda de fazer melhorias. Sempre é pró-réu, nunca é para piorar, sempre é para melhorar. Então a gente ainda pode fazer algo a mais para melhorar nossa situação com este ano que acaba de entrar, 5.788. Eu tenho falado sobre alguns exemplos de rabinos do Talmud e hoje eu quero falar sobre um rabino chamado Yosef Meshita. Yosef Meshita é um personagem talmúdico. Nós que gostamos muito de estudar Tanar e conhecemos Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, estudamos o rei Davi, o Melech Shalomon, o Navi Shemuel, Irmial e Yeshayahu, saibam vocês que também os personagens do Talmud, as histórias do Talmud encantam, a ponto que Maimônides disse em seu livro que o judaísmo é muito mais talmúdico que bíblico, e que a Bíblia serve de base, mas toda a formatação do pensamento judaico, assim como vocês veem, hoje ele é talmúdico. Yosef Meshita, este personagem, diz que na época do Segundo Templo, os romanos, ao verem o Bet HaMikdash em chama, procuram um judeu helenizado. Ele, sabe, judeu helenizado seria, nos dias de hoje, um judeu reformista, um judeu procurando adaptações à tradição milenar do judaísmo. E ele procurou esse judeu, que isso não é coisa nova, né? Não pense que o reformismo começou de agora, isso já vem de muito tempo. E esse judeu helenizado foi procurado porque eles queriam que alguém entrasse lá para retirar os utensílios sagrados do templo. Vejam bem, o Talmud relata que os romanos não queriam entrar. Às vezes, o não-judeu ele tem um respeito muito grande pelo judaísmo e, às vezes, os próprios judeus fazem zombaria, indiferença. O que vamos fazer? História antiga, isso não é de agora. Yosef Meshita se candidatou. Vocês estão precisando o quê? De um judeu que entra lá? Aqui estou. E ele fez um acordo. O acordo era muito simples. Qual era o acordo? O acordo era
eu entro e o primeiro utensílio é meu. Os restantes dos utensílios do Beit HaMikdash é dos romanos. Fizeram um acordo. Yosef Mishita entrou, olhou, ficou perplexo com o Beit HaMikdash. Olhou um utensílio mais bonito que o outro. Uai, Manifhar, o que eu vou escolher? Olhou a menorá, a peça da menorá era encantadora. Era ouro puro, maciço, uma peça só, direto. Ele tirou. Quando ele saiu com a menorá, os romanos ficaram... Uau! E os romanos mudaram de ideia. Pegaram para Titus a menorá e falaram, você acha que você, judeu, vai ter essa coisa bonita? Isso aqui é para o Titus. Você pega outra, a próximo utensílio é seu. Aí, surpreendentemente, diz o Talmud, Yosef Mishita fala, eu não entro mais. Os romanos falam, como assim você não entra mais? Não entro mais. E exclama, já basta que eu irritei o Eterno uma vez, não vou irritar ele 2 vezes. Yosef Mishita, naquele momento, fez tshuva. Quem era Yosef Mishita? Talvez um judeu bastante revoltado, assimilado, adaptando o helenismo dentro do judaísmo. Era o judeu reformista. Ele se candidatou, ele entrou no Beit HaMikdash, profanou o Beit HaMikdash, porque o Beit HaMikdash era de uso exclusivo dos Kohanim, no espaço onde estava a menorá. Estava pegando fogo. O que ele foi fazer lá? Pegar uma peça para ele? Você não tem respeito? Ele não tinha mesmo. Ele visou lucro, ele visou interesses próprios. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que ele foi surpreendido com não cumprimento do acordo. E aí, ele também surpreende agora os romanos, dizendo que ele não entra mais. Ele foi castigado por isso pelos romanos, mas ele não quis irritar Hashem mais uma vez. E essa Arca do Titus em Roma, até hoje existe lá essa gravura que eles levaram a menorá para Roma. Aliás, segundo dados históricos da Universidade Hebreia de Jerusalém, a menorá do Segundo Templo se encontra no Vaticano. E, por incrível que pareça, Yosef Mishita entrou também, não com a menorá, mas ele entrou com o seu nome para a história do Talmud. Talvez o nome dele está muito mais valorizado do que a própria menorá que hoje está no Vaticano. Mas essa história nos faz pensar que o pecado do instinto pode se transformar em ideologia. Veja, às vezes a gente comete tropeços e depois esses tropeços viram pensamento, ideologia. Então, o helenismo, quando invadiu Israel, ele transformou muitos judeus que foram helenizados, e esses judeus helenizados se propuseram a fazer negócio com os romanos, e aí a história da menorá de Yosef Mishita representa algo muito interessante. E essa ideologia de transformar o pecado do instinto em algo sério, a troca de interesses materiais ou prazeres efêmeros, tudo isso tem duração curta. Há um enfraquecimento de espírito. E a decepção do Yosef Mishita foi com o helenismo. Ele viu que ele estava comprando uma ideologia que não cumpre com a palavra. Ele falou, como assim? Você falou que o primeiro utensílio era meu e você agora muda de ideia? Eu reneguei o judaísmo e coloquei o helenismo dentro do pensamento judaico, pensando que vocês, europeus que invadiram Israel, são mais desenvolvidos. Vocês têm uma cultura muito mais
perfeita, vocês são o berço da cultura, e assim consta no livro de história, mas ele ficou decepcionado com o que ele viu da cultura greco-romana. E aí ele fez tchuvá. Ou seja, muito dessa história tem a ver que a tchuvá é movido pela decepção dos valores mundanos. O mundo nos entrega valores e nós vamos convivendo com eles e aí a gente fica decepcionado. Não, fala sério. Não, 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 não. Bate na porta, olha, aqui está o caminho que eu deveria ter escolhido e não escolhi. Olha que beleza é a Torá, que beleza são os Rachamim. Pois bem, foi esse o final de Yosef Meshita. E o Navi Eshayau, o profeta Isaías, já dizia que judeus helenizados, que lá na história do Yosef Meshita ele era um, ele foi lá no Beit HaMikdash, ele foi lá profanar os utensílios, ele foi pegar para si os utensílios, ele não pensou em respeitar o passado judaico, mas o que ele fez, depois ele reconheceu que os próprios judeus acabam desrespeitando e depois os próprios judeus compram ideologias vizinhas, depois se decepcionam e acabam retornando aquilo que a gente chama da fé genuína, dos valores consagrados, universais judaicos, que já estão aí há tanto tempo e eles ainda soam com uma verdade que vai batendo no ouvido das pessoas e bateu no ouvido de Yosef Meshita. Essa era a primeira história, né? Personagem que fica aí gravado para vocês de que a tchuvá é movida pela decepção dos valores mundanos. Vamos para o próximo. Rabi Akiva. Rabi Akiva era um ignorante. Eu poderia dizer que ele era um homem selvagem até. Diz que o Rabi Akiva pregava nas ruas de Israel que se ele encontrar um rabino, ele ia morder ele. Assim está escrito no Talmud Pesachim, página 49. Olha só o tamanho da ignorância do Rabi Akiva. E com tudo isso, Rabi Akiva foi um exemplo de tchuvá. Detalhe, ele era filho de pais convertidos. Até isso, o Rabi Akiva tinha uma história de biografia familiar, ele estava numa situação de extrema dificuldade. O ignorante, um homem selvagem, que tinha uma revolta, uma rebeldia contra os rabinos e tinha um pai convertido, o que não era simples para ele fazer tchuvá. E como foi a tchuvá dele? Diz o Talmud, Maim, Avarim Shahaku Maim, Asak Kalvahomer. Ele, uma vez, estava sentado na floresta, e na floresta ele viu a ação dos rios sobre as rochas. E aí ele falou, olha o desenho de uma rocha, olha o desenho de outra rocha. Ela tem um desenho diferente da outra por causa da ação da água. E aí ele fez uma dedução lógica. Olha, pelo amor de Deus, se pedra, ela é dura, como a gente fala, cabeça dura, pedra dura, a água que é frágil faz a ação sobre a pedra dura, a Torá, que ela é divina, ela é forte, não fará efeito sobre o meu coração. É mole? Então ele falou, apesar de eu ser um ignorante, apesar de eu ter um comportamento selvagem, apesar de eu ser filho de convertido, eu vou sentar e estudar a Torá. Esse movimento de tchuvá foi um movimento diferente do Yosef Meshita. Yosef Meshita se moveu a tchuvá por uma decepção aos valores ocidentais do mundo europeu que recém invadiu Israel. Agora,
você está vendo um movimento de tchuvá movido por uma curiosidade. Às vezes, nós temos curiosidade de alguns pontos. No caso do Rabi Akiva, da ação da água sobre a pedra. Olha como pode chegar um movimento de tchuvá. Curiosidade, curiosidade. Eu não sabia. Sério? O judaísmo fala sobre vida após vida? O judaísmo fala sobre a eternidade da alma? É mesmo? O que o judaísmo fala sobre vida em outros planetas? Eu queria ouvir sobre... Aí ele é atraído pela curiosidade. Esse é o modelo do Rabi Akiva. A tchuvá, então, de Yosef Meshlita surge de uma decepção, e a de Rabi Akiva surge por uma curiosidade. A tchuvá, na verdade, de Rabi Akiva, é um grande ensinamento, também como a de Yosef Meshlita. Por quê? Porque ela tem um poder de transformação. Como um ignorante vira um erudito do Talmud. Na história, Rabi Akiva tinha 40 anos, todos nós já sabemos isso. Isso é amplamente divulgado. Você acha que o Rabi Akiva tinha vergonha de colocarem o nome dele no Talmud, contando tudo isso? Ele não tinha vergonha de nada. Ele era Emet, Rodef Emet. A verdade é o que interessa. E ele disse, eu quero que a minha história sirva de exemplo para os meus correligionários. É como se ele estivesse falando conosco. Você, eu não estudei, eu não sei, para de chorar, se espelha em Rabi Akiva. Olha só o que ele fez. Eu quero ver se um de nós teríamos a força que o Rabi Akiva teve. Ele entendeu que a água batia na pedra, não era de um minuto para o outro que a pedra sofria a ação da água. Era um processo. Pode levar tempo. E aí ele resolveu entrar numa escola. Entrar numa escola com essas criancinhas que vocês veem aí, e de repente entra o Rabi Akiva, foi matriculado na escola. Ele entra na escola. As crianças têm 6, 7 anos, Rabi Akiva tem 40. Eu queria perguntar aos senhores, alguém com 40 anos se submeter, aceitar que ele está no nível judaico das crianças de 6, 7 anos? É preciso ter muita força de vontade para começar com 40 anos o que não foi começado com 6. Hoje, eu circulo na comunidade, vejo avós falando, se eu pudesse começar de novo, eu certamente entraria por um outro corredor do aprendizado. Pois bem, então podemos fazer isso com os nossos filhos, podemos fazer isso com os nossos netos. Nós podemos fazer, não vamos esperar 40 anos, 50, 60, 70, fazer história Rabi Akiva 2, 3. Vamos já antecipar esse processo. E o Rabi Akiva entrou numa escola com 40 anos, sentando com criança de 6, 7 anos. Não é qualquer um. Por isso que o nome dele entrou para a história. Ele foi estudar numa escola de criancinhas com 40 anos, pediu permissão, profissão. Naquele dia, Akiva começou a estudar o alfabeto em hebraico, Ale, Bet, Gimel, Dale, depois estudou Romai, depois estudou Torá, Oral, Mishnah, Talmud. Depois ele virou um erudito. Depois, ele tinha 22 mil alunos. Não tem escola maior do que a escola do Rabi Akiva. Não é simples. Hoje a gente fala, não, mas ele era uma alma especial. Ele não era uma alma especial. Ele tornou-se uma alma especial. Ele trabalhou para isso. Ele fez por merecer isso. Porque ele tinha humildade. Eu não sei. Se eu não sei, então eu vou buscar. Olha, eu quero contar uma história real que passou na sinagoga. Nós estávamos ainda na Rua Caçapava. Eu fui aí, pela primeira vez, ser apresentado à comunidade Oel Yaakov, era o Yom Kippur, na Rua Caçapava. Me avisaram que iam estar, talvez estaria o que nós conhecemos hoje de Silvio Santos. E aí me pediram, se ele aparecer, para eu sentar 5 minutos.
ao lado dele. 5 minutos eu sentei do lado dele. Ele disse para mim, Shana Tová, você é o novo rabino, muito prazer. Tal. Olha, eu tenho um pedido. Assim, rápido. Falei, pois não. Eu não chamo ele de Silvio Santos, é o senhor Abravanel. Pois não. Você poderia providenciar um livro que tivesse transliteração, tradução, porque eu não sei hebraico. Eu olhei para ele e falei, claro, o senhor fique tranquilo. No próximo ano, e nós vamos enviar ao senhor o livro Rosh Hashanah e Yom Kippur, transliterado, traduzido. Senhores, isso é humildade. Um homem que chega e fala claramente, eu não sei ler hebraico. Mas para eu ficar mais tempo aqui, eu preciso de uma ferramenta que eu possa interagir. Eu posso ser um Akiva de 40 anos sentando com criança de 6, mas me dê um instrumento. No ano seguinte, eu me lembro, nós encomendamos um livro, até hoje nós temos esses livros, um laranja e um caramelo, né? A gente fala página do livro laranja, página do livro caramelo, e aí, no ano seguinte, estávamos Rosh Hashanah e Yom Kippur, toda a sinagoga, porque não era só ele que não sabia, eram muitos que não sabiam, mas ele teve a humildade de dizer que não sabia. Ele falou claro que não sabia e fez despertar algo que talvez as pessoas não falam. Esse é o primeiro passo, o passo da humildade, o passo de falar, eu não sei, como eu faço para chegar, você pode me ajudar? Acabou, aqui será. Tem que ter paciência. As pessoas, né? Não dá para entender o judaísmo de uma hora para outra rapidamente. Temos que ter paciência, tem que ter dedicação. Isso tudo nós encontramos no Akiva. E o mais importante, quando você passa pela humildade, paciência, dedicação, a teshuvá não é efêmera. Ela não é. Às vezes pessoas voltam ao judaísmo por 2 meses, depois largam tudo de novo, depois voltam, depois largam. Não, tem que ser uma teshuvá sólida, passos concretos, devagar, sem pressa, com prioridades. Isso foi Rabi Akiva. O próximo personagem, Rabi Eliezer ben Urkenus. Olha só essa história. Essa história é muito interessante, talvez muito atual. Urkenus era um fazendeiro muito rico e colocava os seus filhos para trabalhar. Claro, ele precisava prosseguir os negócios do pai. Eliezer era o mais velho, trabalhava mais duro, sempre. O filho mais duro, o filho mais velho é mais exigido do pai. Seu pai o encontrou certa vez chorando, o Eliezer, o mais velho. E aí, por que ele estava chorando? Aí a razão dita pelo filho, dia após dia de choro, era que ele queria estudar Torá em Jerusalém, na Yeshiva do Rabi Yochanan ben Zakkai. Bom, vocês acham que o quê? Eu vou... Senhores, você acha que um pai que é fazendeiro, empresário, vê o filho chorando, querendo estudar Torá, vai falar para ele, amigo, não perca teu tempo, nós temos uma fazenda enorme, nós temos uma empresa enorme, você vai lá estudar Torá, aqui que isso vai te dar futuro, isso vai dar dinheiro, isso não vai dar nada, não perca tempo, e discurso desses, muito mais sofisticado, Urkenus falou para o seu filho Eliezer. Agora, o filho resolveu largar a vida de fazendeiro e foi estudar. O pai ficou bravíssimo. Eu não te ajudo. Você quer ser louco? Louco ficará sozinho. Durante todos os dias ele comia ervas e terra do pasto, já que seu pai não o patrocinava. Para isso eu não patrocino. O odor da sua boca era insuportável de comer ervas do chão. Até que o mestre Rabi Yochanan ben Zakkai foi ver o rapaz, porque as pessoas começaram a falar, sabe? Esse pessoa aí que entrou, essa pessoa que entrou não tem um hálito bom,
olha essa pessoa. Ninguém sabia que ele era filho de um multimilionário, ninguém sabia. Né? Bom, o Rabi Yochanan Ben Zakkai foi lá ver ele. Quando certificou a dedicação, depois que ele foi saber quem era, depois que foi saber a história dele, ele fala assim, olha, assim como sua boca alcança várias pessoas pelo odor, mesmo distante, assim serão seus conhecimentos da Torá. Passado algum tempo, ele se tornou um dos eruditos do Talmud, Eliezer Ben Urkenos. E aí, nesta noite de Hoshana Rabbah, nessa noite em que a gente lembra Rosh Hashanah, lembra Yom Kippur, vamos fazer Selichot daqui a pouco, a gente tem que pensar assim, gente, quando a gente tem uma criança gostando de Torá, deixem ela, deixe. Por quê? Porque eu não sei. Eu não sei se pode sair um Eliezer Ben Urkenos daqui, eu não sei se pode sair uma Tzadeket, não sei quem pode sair daí. Então a gente tem que pensar, imaginar que toda essa matéria que foi feita em cima desse personagem Eliezer Ben Urkenos é para os dias de hoje. Olhem só as reflexões que eu fiz com a história de Eliezer Ben Urkenos. Tchuvá como retorno à erudição. Ou seja, não é só tchuvá de ir na sinagoga, não é só tchuvá de fazer as rezas, é de estudar. Ele se tornou um erudito. E aí eu pergunto, os potenciais dos nossos filhos serão apenas utilizados para as respectivas carreiras? Desculpa que está carteiras aí, tá? É carreiras. Quanto será destinado ao estudo da Torá? Quantos Eliezer Ben Urkenos vão permanecer escondidos nas carreiras escolhidas? Será que nós trazemos um mundo, filhos, só para serem médicos, engenheiros, advogados, juízes? Ninguém vai se candidatar a ser um Eliezer Ben Urkenos? Será que não temos, na nossa juventude, vários Eliezer Ben Urkenos escondidos? Então, quando uma criança, quando um filho, quando um adolescente, ele começa a chorar, pedir religião, vocês estão diante, talvez, de um Eliezer Ben Urkenos. E não precisamos agir como o pai dele, não patrociná-lo. Patrocine, porque nós devemos a esses eruditos a eternidade do povo de Israel. Rabi Akiva, chuvá de um ignorante. Rabi Eliezer, chuvá de um comerciante. A chuvá alcança a todos. Agora eu quero falar de um outro personagem. Elisha Ben Abuya. Esse é uma história diferente. É o sentido contrário. É como um erudito se torna um herege. Ou, como nós chamamos, um kofir. Segundo o Talmud, sua revolta intelectual foi sedimentada quando testemunhou o falecimento precoce de um jovem que cumpria com afinco as mitzvot, em especial Shiluah Haken e Kabed Avicha. Esse personagem, Elisha Ben Abuya, ficou revoltado com o falecimento de um jovem de forma precoce. Ele ficou revoltado e achou que, se a Torá falou que uma pessoa que respeita o pai e a mãe, Kaved Avicha Betimecha Lemani Arichun Yamecha, ele vai ter longevidade se respeitar o pai e a mãe. Esse jovem respeitava o pai e a mãe e faleceu de forma precoce. Então, como explicar? Como explicar isso? Começou a se revoltar. Também tem Shiluah Haken, é uma outra mitzvah, que a Torá diz que quando você quer pegar passarinho, tem que espantar a mãe. E aí, diz a Torá, Ve'arachta yamim, você vai ter longevidade. Esse jovem cumpria essa mitzvah, Elisha Ben Abuya viu, e falou, ficou revoltado. Como? A verdade é que o profeta Isaías já nos falou que os caminhos de Deus não são como os caminhos do homem.
Os pensamentos do homem não são como os pensamentos de Deus. Mas você quer entender agora por que esse jovem veio e já foi? Mas Elisha Ben Abuyá resolveu botar Deus no banco dos réus. Ele vai fazer agora julgamento de Deus, ele vai pensar, opa, e se revoltou. As tentações, desejos, pecados moram perto do homem, inclusive dos eruditos. Ninguém é imune, tá? Então, esse exemplo do Elisha Ben Abuyá é um exemplo muito bom, porque as pessoas pensam que, por exemplo, o rabino não vai ser tentado, não vai ser testado. O rabino também vai, e os filhos do rabino também, e os religiosos também. Todos os humanos serão testados. Os desejos, os pecados moram perto de todos nós. E aí, Elisha Ben Abuyá ficou revoltado. Um homem, um erudito, começou a se revoltar contra Deus. E você acha que nós tiramos esse livro? Não. Tiramos a história dele? Não. Houve censura? De maneira alguma. Nosso compromisso é com a verdade. Nosso compromisso é em revelar fatos que possam ensinar para nós um caminho vamos dizer, da excelência de conduta que cada um tem que conseguir, tem que lutar para alcançar. Elisha Ben Abuyá é citado como o outro, depois que se tornou um cofer. Então, o nome Elisha Ben Abuyá nem aparece depois que ele resolveu se tornar um herege, revoltado com a ocorrência do jovem. Ele começou a ser citado no Talmud como Acher, o outro. O outro. Perguntou o outro a Rabi Meir, vocês já estão entendendo que é o Elisha Ben Abuyá. Qual o sentido do versículo em Kohelet, que a gente estudou, livro do rei Salomão? Deus criou todos correspondendo um ao outro. Zé Leomar, Zé Assai Elohim. Né? Deus criou um correspondendo ao outro. Aí Rabi Meir respondeu, olha, Deus criou no mundo, colocou o correspondente. Criou planalto e planície, oceano e rio. Retrucou o outro, que era o Elisha. Rabi Akiva, seu mestre, respondeu diferente. Ele falou que foram criados de Tzadikim e Rechaim. O jardim do Éden, o Gan Eden e o Geinam, e o inferno. Se o Tzadik merece, seu amigo vai junto com ele. E se o Rachá, fazer por onde o seu amigo vai junto. Para onde? Um vai para o Éden e o outro vai para o lugar oposto ao Éden. Essa história mostra duas pessoas. Um rabino, Rabi Meir, e vocês o conhecem muito bem, Rabi Meir Balanés. O outro, Aher. Aher, quem é o Aher? Aher é o Elisha Ben Abuyá, que se revoltou. Ele se revoltou. E aí, a sua pergunta foi, na verdade, qual foi a pergunta dele? Sobre o antagonismo no mundo. No mundo existe dia e noite, quente e frio, alto e baixo, ácido e básico, mas quando ele faz essas perguntas, ele está querendo o que exatamente? Rabi Meir, quando ouve a pergunta dele, não está muito a fim de responder. E o Rabi Akiva, que sim respondeu, responde no conteúdo, mas não a pessoa do outro, do Elisha Ben Abuyá. Elisha Ben Abuyá quis entender, e agora? Tem Sadik e tem Rachá. Ele, quem ele é? Sadik? Ele é uma pessoa que se revoltou, se tornou um herege. Ele é um kofer. Ninguém chama mais ele pelo nome, inclusive. Chamam ele de outro. E ele quer saber, e agora? Parece que Deus criou no mundo pessoas que serão tzadikim e pessoas que serão rechaim. Portanto, ele não tem mais jeito. Ele escolheu o caminho, ou ele foi destinado a ser um rachá, um revoltado. Rabi Akiva propõe, então, uma reflexão. Ela é híbrida. O homem precisa moldar a si mesmo. Rabi Akiva
até pela sua própria autobiografia. Quando ele fala, existe no mundo Tzadik e Rashá, existe no mundo Tzadik e Rashá, mas não precisa deixarmos, porque se fazemos por merecer, o Tzadik pode levar o Rashá e fazer chuvá nele. Mas tem que tomar cuidado, porque talvez o Rashá pode levar o Tzadik para o caminho da escuridão. Então, ele diz, a coisa é muito híbrida, é muito dinâmica, nada é determinado, não existe determinismo no judaísmo. Existe o livre-arbítrio, existem regras muito claras em que elas podem ficar híbrido, pode haver influência dos dois lados. Elishá disse, eu não consigo fazer tshuvá. Assim ele falou. Será? Mesmo Elishá, mesmo ele sendo um herege, mesmo ele sendo uma pessoa revoltada que colocou Deus no banco dos réus, mesmo ele consegue fazer tshuvá ou não consegue fazer tshuvá? Ele já disse, eu não consigo fazer tshuvá. Eu não consigo fazer tshuvá. E há uma regra no Talmud. O Talmud diz, Shuvu banim shovavim chutz me'acher. Todos os filhos de Deus que são rebeldes podem voltar, menos o outro. Quem é o outro? O Elishá. Ué, mas nossos sábios limdu otanu en davar mem pnei ratzon. Não há nada que impede a vontade da pessoa. Se a pessoa quiser fazer tshuvá, ela pode. Como você afirma que o outro, Elishá ben Abuyá, não vai fazer tshuvá? Responderam, enquanto um filho sabe quem é seu pai, por mais rebelde que ele possa ser, ele faz tshuvá e Deus ajudará ele a fazer tshuvá. Mas quando é que um judeu não consegue fazer tshuvá? Quando ele não sabe mais que é filho de Deus, ele é um outro, ele é a ré, ele perdeu a identidade, ele não sabe a filiação dele, ele perdeu a filiação, perdeu o RG, o ID dele, ele não sabe qual é, ele é outro, ele adotou outra filiação. Ah, bom, se ele adotou outra filiação, então não tem tshuvá. Elishá ben Abuyá chegou a uma rebeldia tão grande que não é à toa que chamaram ele de outro. Ele era outro. Ele não quis continuar sendo filho de Akadosh Baruch Hu. Por isso, o Talmud diz, certa vez o outro estava montado em um burro em Shabat. E Rabi Meir acompanhava andando ao seu lado. Estavam estudando Torá. Depois de um tempo, o outro avisa ao colega, retorne, porque o limite do Shabat vai passar. Você sabe que depois que você percorre uma cidade, você não pode sair da cidade por 1 quilômetro. Eles estavam andando e ia passar 1 quilômetro. E aí, o próprio Elisha fala para Rabi Meir, volta. Aí o Rabi Meir respondeu, se você retorne, você também. Aí Elisha retrucou, já ouvi dos céus, todos os filhos podem retornar, conforme as profecias de Jeremias, menos o outro. Eu não posso retornar. E por que ele não pode retornar? Se ele quiser, ele podia retornar, porque ele já se considerava outro. Gente, eu percorrendo a comunidade, falo para vocês, eu percebo quando a pessoa fala, eu sou outro. Não, Rabino, eu sou outro. Quando ele fala que é outro, não tem. Ele me lembra Elishá ben Abuyá. O que eu vou fazer? Não tenho como pegar ele mais. Não tem. Porque ele não quer se considerar como um filho de Deus. Você é judeu? Habib, Banim atem Hashem Elokechem. Tem uma machloket entre Rabi Meir e Rabi Yehuda. E o Rabi Meir
é aquele símbolo de trazer a pessoa até o final. Mas agora eu quero continuar com o Rabi Meir. Olha só o que o Rabi Meir vai nos presentear na noite de hoje. Ele faz chuvá graças à sua esposa Berúria. Às vezes, quem promove a chuvá do homem? A mulher. A mulher, ela faz o homem fazer chuvá. O que aconteceu? No seu bairro, onde Rabi Meir morava lá perto de Tibérias, tá? Lá no norte. Rabi Meir era molestado constantemente pelos Barionim. Eram reformistas da época, descendentes dos judeus helenistas, né? E eram contra a tradição rabínica. Isso não começou hoje, nem no século XIX, nem no século XVIII. Todo essas correntes, ou como eles gostam de chamar, linhas, isso já vem de muito tempo. E Rabi Meir era muito molestado. E aí ele rezava, então, para Deus eliminar todos esses adversários dele. Uma vez, a esposa dele, Brúria, ouviu que ele estava rezando assim, falou, escuta aí, que é isso? Como é que você fala uma coisa dessa? Aí eu falou, querida, você não viu que eles infernizam minha vida, dia após dia, dia após dia. Mas isso aí a Brúria falou, mas Davi Amelha ensinou para nós, Itamu hataim velo chotim min haaretz. Elimine os pecados, não os pecadores. Ou seja, nós temos que combater os pecados, não os pecadores. Quando uma pessoa faz um delito, nós temos que combater o delito, as infrações, as indisciplinas, as transgressões. Vamos comentar sobre as transgressões, não sobre a pessoa. Pessoa, não. Então, Brúria falou para Rabi Meir, olha, nada, você tem que ter paciência com as pessoas. Não, vamos combater o mau comportamento deles, mas não eles. Rabi Meir aceitou a sinalização de sua esposa. Para quem pensa que os rabinos são machistas, equívocos, né? Não só Abraão Avinu começou, que foi ouvir Sara, mas aqui a gente já está 2000 anos depois, com Rabi Meir ouvindo Brúria. E a partir daquele momento passou a rezar para os vizinhos fazerem chuvá. E não é que funcionou, foram retornando pouco a pouco. Então, se pararmos de falar mal daqueles que fazem errado e começar a rezar para Deus, para que ajudem eles a fazerem chuvá, vamos ganhar mais. A Misael não precisa de promotores e procuradores. A Misael precisa de bons advogados e boas pessoas que rezem para que a Misael faça chuvá. O reforço positivo. O mestre deve atuar buscando condenar os vícios e não os viciados. Eu me lembro, quando eu dirigia o Colégio Yavne, fui chamado por um grupo de educadores fazer parte de um combate da juventude judaica na cidade de São Paulo, que estava envolvido com drogas. E lá o Hospital Albert Einstein recrutou alguns educadores, eu fazia parte desse grupo de educadores, e a minha contribuição ao grupo era isso, vamos condenar o vício, não os viciados, né? Os viciados nós temos que abraçar ele, porque se a gente não vai abraçar ele, meu amigo, a rua abraça rapidinho abraça eles. Então a gente tem que saber distinguir o erro da pessoa que errou. A pessoa que errou vai ter vários motivos que ele errou. Mas a gente tem que fazer com que o erro seja circunscrito numa atitude, num comportamento indevido, e a pessoa resgatá-lo porque ele é filho de Deus, ele é filho, né? Então tem que resgatar ele. Essa discussão do Rabi Meir com Rabi Uda valeu algumas tintas no Talmud. Rabi Uda condicionava: o judeu é filho de Deus se cumpre a Torá. O Rabi Meir falou: nada a ver. Aprendi com a minha esposa. Nada a ver. Imagina, você tem uma discussão talmúdica, Rabi Uda pergunta para o Rabi Meir: da onde vem a tua sevará?
Da onde vem a sua sustentação ideológica? Vem da minha esposa, aprendi com ela. Eu quero saber que literatura coloca a mulher desta forma. Que literatura? Que a minha fonte vem da minha esposa. בנים אתם להשם אלוקיכם, בין כך ובין כך אתם קרואים בנים, כמו שאמר הנביא ירמיהו, בנים שכלים המה. Podemos até ser filhos ignorantes, mas uma coisa tem que ser dita, filhos de Deus seremos sempre. Benkar ou benkar. Seja você fazendo mitzvot, não fazendo mitzvot, você sempre vai ser filho de Deus. E eu termino com essas palavras do profeta Irmiau, capítulo 4. Olha que palavras, eu chamo palavras bem difíceis, mas reais, verdadeiras. Porque tolo é o meu povo, não parece me conhecer. São filhos insensatos que não têm compreensão. São sábios para praticar o mal, mas nenhuma sabedoria manifestam para fazer o bem. Este é o profeta Irmiau, capítulo 4. O ex-presidente de Israel, Ezer Weizmann, disse: povo judeu reúne estupidez e genialidade numa nação só. Ele consegue ir para os extremos, de uma direita à outra. Eu peço que nessa noite, depois de ter passeado por esses personagens e ter visto, desde Yosef ben Meshita, que se decepcionou com os valores ocidentais. Rabi Akiva, que por curiosidade conseguiu sair da ignorância e se tornar um dos maiores eruditos do Talmud. Olhar para Elisha ben Abuya como um erudito pode se revoltar e chegar a ponto de ser um rebelde, um kofer, e ser considerado um outro. Ele já não quer a filiação, ele não quer essa identidade. Ou, como Rabi Meir, com humildade, aceita a intervenção de sua esposa e faz chuva, para de pedir a eliminação das pessoas que têm mau comportamento e começa a rezar para que Deus elimine o mau comportamento e que ele tenha o mérito de resgatar as pessoas. Então, esse todo contexto do encontro de hoje, trazer esses personagens do Talmud para que a gente possa aprender com eles. E termino, como na literatura sefaradi, a gente fala Anenu elad Rebi Meir, Anenu. Da onde vem isso? Da onde vem? Deus, ouça-nos, ouça-nos. Deus de Rabi Meir. Não é Deus de Rabi Meir. Deus de Am Israel, Deus que criou o céu e a terra. Deus de Elad Rebi Meir. Elad Rebi Meir só? Da onde veio isso? Olha que história impressionante. Impressionante do Talmud. Eu quero fazer vocês ficarem apaixonados pelo estudo do Talmud, como vocês são pelo estudo do Tanar, da Torá. O Talmud é fascinante. Olhem essa história. Rabi Meir foi salvar sua cunhada. Ela tinha sido raptada pelos romanos. Brúria, que a gente já estudou, era a esposa de Rabi Meir, filha do Rabi Hanina ben Teradion. Sua irmã, a irmã de Brúria, foi raptada. Parece que ela era muito bonita e, infelizmente, os romanos a levaram para uma casa de prostituição em Roma. Ai, ai, ai. E o que faz? O que faz Rabi Meir? Aprendeu com a esposa. Ele não quer saber se a cunhada... Por que a cunhada chegou nisso ou naquilo? A cunhada foi raptada, tem que salvar a cunhada. Ele foi. Rabi Meir foi salvá-la e ofereceu ao vigia do local dinheiro para libertar a moça. Como se fazia, né? Pidyon Shevuim. Eu vou pagar, vou resgatar.
O vigia temeu a sua vida, porque os romanos não eram fáceis. Rabi Meir disse, olha, se você estiver em apuro, aceite o dinheiro. Se estiver em apuro, você fala, Aneni elad Rabi Meir, Aneni. Falou pro goi. Você reza isso aí, está tudo resolvido. Aí o porteiro lá, o carcereiro, falou, para. Ô, Rabino, está pensando que nós, da cultura greco-romana, estudamos em Pittsburgh, estudamos em Sorbonne, a gente estuda no Liceu, você acha que a gente é psichim, tumtam, Michigne, vou ficar agora cantando Anene, vou ser salvo? Aí Rabi Meir falou, olha, você tem esses lobos, esses cachorros selvagens que ajudam a proteger as celas dos prisioneiros, certo? Solta eles. Não posso soltar, eles estão famintos. Solta eles. E vamos rezar Anene, elad Rabi Meir Anene. Você vai ver o que vai acontecer. Aí ele falou, tá bom, olha, eu tenho pena de você, porque eles a mim me conhecem, eles não vão me atacar. Vão atacar você, Rabino? Você, tá bom. É isso que você quer? Eu falei, pode soltar. E aí ele soltou. Para experimentar, o Rabino provocou os cães ferozes, que ajudavam a cuidar das prostitutas lá. Quando os cachorros avançaram, viraram coelhinhos. Ao ouvirem a expressão Aneni elad Meir, Aneni, que fez? O carcereiro pegou o dinheiro, libertou a filha do Rabi Hanina ben Teladion, que era a cunhada do Rabi Meir, e mandou a filha primeiro, e Rabi Meir começou a voltar para casa. Se vocês acham que a história acabou, não acabou. Eu quero que vocês fiquem fascinados pelo Talmud. Aí foi quando os romanos descobriram, que viram que tem uma proteção aí. Quem é esse rabino mágico? Vamos prender ele, é perigoso. Esse cara pode destruir Roma. O que é isso? Aí pediram para capturar Rabi Meir. Rabi Meir estava andando, pegando o próximo barco. Já tinha mandado a cunhada. E aí ele foi encontrado nas ruas de Roma. Aí retornando para Israel, quando de repente os soldados se aproximaram para capturar, Eliyahu Hanavi, o salva, passando de mulher que abraçou ele. Aí os soldados falaram, não, se uma mulher abraçou, certamente não é o Rabi Meir. Foram embora, era Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi levou Rabi Meir até o barco. Rabi Meir simboliza para nós, nessa noite de Hoshana Rabbah, aquela pessoa que entendeu da esposa uma mensagem muito, muito, muito forte. Vamos combater os vícios e não os viciados. E quando a gente vai fazer isso, Eliyahu Hanavi nos protege. Eliyahu Hanavi ajuda a gente. Se a gente estiver nessa direção, nada vai dar de errado. Nada vai dar de errado. E eu, como um bom sefaradi, como um bom judeu, e aliás os Hassidim concordam conosco, e nós concordamos com eles, Aneni elad Rabi Meir funciona. Funciona assim. Quando a gente estiver em apuros, aprendem essa expressão. Aneni elad Rabi Meir Aneni. Be'ezrat Hashem, que a gente possa ter essa conclusão da festa de Sukkot com muita saúde, que a gente possa dar o máximo que a gente pode dar para combater os vícios, resgatar os viciados, e que a gente possa se inspirar nesses personagens do Talmud, que eles são tão bons como os personagens do Tanakh e da Torá. Nesse momento em que eu termino, eu deixo a palavra franqueada, agradeço, desculpe se minha voz está um pouco rouca, mas eu já estou agora na 4ª aula da noite.
então eu já tenho dado aula em outros lugares, ainda vou prosseguir dando aulas. Essa é uma vantagem e desvantagem do Zoom. A gente é capaz de dar muito mais aulas, né, sem sair do lugar, mas a gente não sai do lugar físico. A mente já foi e voltou para muitos lugares. Muito obrigado pela atenção e fico à disposição para comentários, observações. Fiquem à vontade. O senhor tem uma observação, uma pergunta, por favor, pode fazer. Eu tenho não do assunto que você falou, mas de fazer Havdalah. Eu tenho uma pergunta a respeito da palavra Havdalah. Por favor, estou à disposição. Quando a gente fala Havdalah, normalmente do Shabat para um dia comum, a Mavdil Ben Kodesh Lechor. Sim. Aí aconteceu os dias de Sukkot, que foram Sukkot, que foi Shabat, sábado e domingo, e no domingo passou de Yom Tov de Sukkot para Chol HaMoed Sukkot. Sim. Aí Havdalah, como Chol HaMoed é um Yom Tov, entre aspas, pela metade, Havdalah era a Mavdil Ben Kodesh Lech Kodesh, porque não botar tefilim, não era dia comum. É Mavdil Ben Kodesh Lech Kodesh. Vamos lá. Pergunta de Yeshiva já, hein? O Elvo faz pergunta de Yeshiva. É assim. Havdalah é uma cerimônia onde a gente ritualiza lá o término do dia santo para o dia, vamos dizer, o dia mundano, o dia em que eu preciso continuar transformando o mundo. Portanto, Havdalah de sábado à noite para um dia da semana normal, a Mavdil Ben Kodesh Lechol. No sábado passado, como bem observou você, nós tínhamos que fazer uma Havdalah diferente, porque era uma Havdalah de sábado à noite para domingo, que seria Sukkot, o segundo dia de Sukkot. Então, nós fazemos a Havdalah, a Mavdil Ben Kodesh Lekodesh. E para que fazer essa Havdalah? Porque há uma diferença entre Shabbat e Yom Tov no que tange principalmente no preparo da comida. A comida do Shabbat deve estar preparada antes, colocada na chapa na entrada do Shabbat. Yom Tov, eu tendo uma vela acesa antes, eu posso passar fogo de fogo e cozinhar comida fresca, quentinha, do momento para Yom Tov. Para ritualizar essa diferença, fazemos a Havdalah e citamos Ben Kodesh Le Kodesh. Então, para que faz a Havdalah? Para falar agora, está autorizado, se você quer fazer uma bela lasanha, levar cachá, beter avon, pode fazer uma bela lasanha, ou, como nós marroquinos gostamos de comer, e vamos comer em Simchat Torah, cuscuz. Aí, vamos comer cuscuz, vamos fazer na hora o cuscuz, entendeu? Vai sair fresquinho do momento, porque é Yom Tov. Mas o primeiro dia é Shabbat. Então, de novo, eu vou fazer no próximo sábado à noite Hamavdil Ben Kodesh Le Kodesh. E depois, já expliquei por quê. Essa Havdalah é para diferenciar o preparo da comida. E no domingo à noite, aí sim, faço de novo uma Havdalah Ben Kodesh Lechol, que aí é Chol total. É dia mundano, é dia que eu vou trabalhar, é dia que eu vou ajudar na transformação do mundo. Ficou claro? Sim, mas você me respondeu do domingo Simchat Torah para segunda dia comum. A pergunta é do Yom Tov de Sukkot, que foi domingo, para segunda-feira, que foi primeiro dia de Chol HaMoed. O Chol HaMoed não era dia comum como segunda-feira, 12 de outubro. Era... Para efeitos da Havdalah, sim.
você fala Mavdil ben Kodesh lechol, porque em Chol HaMoed, na verdade, você pode fazer a grande parte das melachot que você pode fazer no dia de semana, você pode fazer Chol HaMoed. Há uma diferença, mas não a ponto de diferenciá-la na Avdalá. Então, a Avdalá é ben Kodesh lechol. Se eu quero preencher um cheque na segunda passada, eu podia. Se eu quero ir no supermercado, Pão de Açúcar, fazer compras, eu podia. Era Chol HaMoed, não tem problema nenhum. Eu posso fazer compras, eu posso entrar no supermercado, enfim, eu posso fazer o que eu quiser, como se fosse um dia da semana normal. Portanto, eu faço Avdalá, Amavdil, Ben Kodesh lechol, também para o domingo passado e segunda, que era Chol HaMoed. Na verdade, desculpa a palavra, meu raciocínio que Chol HaMoed continuava não botando tefilim, então tinha a sua santidade do dia, entendeu? Não, então dia 12 eu vou botar tefilim como dia normal, então Kodesh lechol, dia 4 agora, 4, primeiro dia de Chol HaMoed, não tinha tefilim, então você está desprestigiando, desculpa a palavra, o primeiro dia do Chol HaMoed, entendeu? Não, eu entendi, a sua observação tem uma coerência lógica para a pergunta, mas no ritual, né, o tefilim, que nós não colocamos nos 8 dias, né, ele não é determinante, e sim o fato que eu posso ir no Santa Luzia fazer compra, eu posso preencher um cheque, eu posso fazer pagamento, eu posso ir no banco, eu posso fazer pagamento de boletos, enfim, eu posso receber mercadorias do meu trabalho, eu posso mandar exportação, eu posso receber uma importação, eu posso receber um container. Então, a atividade do Chol HaMoed, ela não está restrita, né? O que está assim, eu não ponho tefilim, eu tenho uma reza especial, eu me visto com roupa, né, de Shabbat e Yom Tov também em Chol HaMoed, isso sim, mas eu vou trabalhar. Aí faz Avdalá, Mavdil ben Kodesh lechol. Se você fala ler todo dia e está chamando o dia de Chol, é um desprestígio para os 8 dias de Alel, entendeu? Mas o senhor tem a lógica da pergunta, mas veja, eu também faço 8 dias de Halel em Hanukkah. Eu não estou desprestigiando o Hanukkah, o fato que eu vou trabalhar. O Halel não é determinante aqui de novo, entendeu? Então, o que é determinante é o trabalho. Tá? O que é determinante, que faz aqui do chá do Shabbat, é Sheshet Amim Ta'aseh Melachá, o Bayom HaShivei Shabbat, Shabbat Mimelachá. Não tem, eu não trabalho. Em Chol HaMoed eu trabalho. Tá? Quem trabalha em banco pode trabalhar em banco em Chol HaMoed. Quem tem uma indústria pode ir na indústria em Chol HaMoed. Quem tem uma loja pode abrir a loja em Chol HaMoed. Eu posso fazer compra no supermercado. Então é isso que determina, mas isso não fui eu, essa é a tradição judaica. Então, a Avdalá está bem cabível lá, bem Kodesh lechol. Entendeu? O que determina é o trabalho, e não o Halel, e não o Tefilim. Esses são dados, mas não é o determinante. O determinante é o trabalho. A diferença é que no Shabat você faz vinho, especiarias e fogo, e fora de Shabat é só o vinho. E isso também tem essa diferença. Muito bem colocado. Sabino? Pois não? Sou Heber, de Campina Grande. Ah, sim, como vai? Tudo bom? Segunda aula que eu estou assistindo do senhor, muito boa. Hoje eu tinha marcado um compromisso. Quando eu soube que tinha sua aula, eu deixei o compromisso para assistir sua aula. Eu não me arrependo. Muito boa, muito boa, muito boa. Muito obrigado. Deixa eu lhe contar. Aconteceu com a gente essa semana aqui. Chegou o nosso Lulav na sexta-feira, próxima hora do Shabat. E eu fui na empresa, paguei. E eles vieram entregar na sinagoga já, quase no Shabat já. No Shabat. A gente colocou lá, ele colocou lá, a gente não pegou porque é Mux, né, no Shabat. E quando foi no domingo de manhã que a gente abriu para fazer a movimentação, a espécie do Arafá tinha saído, tinha umas 14 folhas
e tinha caído mais de 20. Quando a gente abriu a embalagem, por causa que veio em avião, tal. Aí, num caso desse, eu vou lhe dizer o que a gente fez e depois o senhor diz se a gente fez certo ou errado. A gente não balançou, não usou o Lula nesse dia, no domingo. Aí, na segunda-feira, a gente também tentou, mas não procurou uma espécie parecida, mas não encontrou. E a gente procurou na literatura judaica do Shulchan, ele fala que se soltar a maioria das folhas, fica passuro. Então, um rabino de Israel falou para a gente, a minha filha faz midrashá lá em Marrom Norá, em Jerusalém, e eu pedi para ela pedir uma opinião lá, um rabino, e ela disse que o rabino falou em espanhol, mandou áudio para a gente, que como não era mais o primeiro dia, mesmo que tenha caído folhas, é caché, ele falou. Aí então na quarta-feira a gente fez, quarta hoje e ontem e amanhã a gente usou. Tá certo ou está errado? Olha, eu não estou vendo a espécie na minha frente, né? Então, porque a resposta ela teria mais concretude, né, quando a gente olha a espécie na frente. Eu não sei o quanto caiu das folhas. Em tese... Caiu a maioria. Em tese, você tem que ter 3 tefahim, são 3 pulsos, 3 pulsos de cada espécie intacta, né? Se a planta é maior do que 3 pulsos e a maioria cai, mas você tem 3 que estão boas, então você faz brachá. Caso contrário, você faz todos os movimentos das espécies, porque afinal de contas o etrog está intacto, o lulav está intacto. O problema era a aravá. E não faz brachá, né? Porque a brachá foi instituída com as 4 espécies, né? Que é um simbolismo muito grande. Então, o correto era fazer sem brachá pela dúvida, né? E aí tem que checar sempre olhando. É muito difícil responder, né, na teoria de uma coisa prática. A planta existe, eu teria que olhar a planta e ver. No primeiro dia de Rola Moed, era só mostrar e a gente fala, olha, pode fazer brachá nessa planta. Mas, independentemente, se você não tem com quem perguntar, faz os movimentos sem a berachá do lulav. Rabino, essa opinião aí, quem passou para a gente foi o Rabino Elmescano, do Belém do Pará. Ele falou isso, ele disse, faça, mas sem brahá. Só que aí, como a gente queria fazer a brahá e teve essa outra opinião, aí a gente fez. É que nem nós, rabinos, somos que nem médico, fica tranquilo. Mas muito obrigado por mais uma aula dessa e é sempre um prazer estar aqui com o senhor. Acho que essa aula muito boa. Prazer é meu, espero que vocês tenham gostado e estou agora como vendedor Avon, estou vendendo agora Talmud, entendeu? Talmud. O negócio agora, o meu produto agora de venda é Talmud. Vocês precisam se apaixonar pelos personagens do Talmud. Muito bem, senhores. Pois não? Quem é? É Fernando Oliveira, o senhor se lembra? Olá, Fernando Oliveira da Colombo. Me lembro. Prazer em rever o senhor, pela aula, pode me encerrar. A pergunta é dentro do assunto, como a gente poderia usar a Minim dentro do conselho que Berúria passou para o seu esposo? Não eliminar os Minim, mas a Minut, que alguns dos nossos podem ter, em termos de ideologia, etc. e tal. Eu estou pensando aqui se aplicar poderia ter essa mesma dimensão do conselho que Berúria deu para o Rav Meir Paulanês.
Se você é o mesmo conselho, não há contradição. Se você olhar o cuidado da liturgia, o cuidado dos verbos utilizados nesta brachá, chover oivim, umahnia zedim. Lishbor é quebrar. Chover oivim. Aqueles que estão rebeldes, né? Vamos quebrar a teimosia deles. Chover. É como quebra o coração dele, faz ele. Não é possível que ele está assim, afrontando, né? Então a gente fala chover oivim, o mahnia, mas ele é ahnia. Ahnia, em hebraico, é fazer, persuadi-los. Ahnia, fazê-los se render à verdade. Então, não está escrito que vamos matar eles. Não, chover, oivim, o mahnia zedim. O minim e zedim é uma discussão também entre os codificadores da lei, qual é a expressão certa. Né? Minim, né, como você muito bem utilizou na literatura para minut, né? Minim eram pessoas realmente que deformaram o judaísmo, né? Pessoas que fizeram do judaísmo um projeto Frankenstein, entendeu? Braço de um lado, perna de outro, cabeça de outro, trouxeram lá do helenismo, trouxeram da Ásia Ocidental, trouxeram dos fenícios, trouxeram da Mesopotâmia, fizeram uma salada, que não é a salada marroquina, fizeram uma outra salada lá e chamaram aquilo de minim. Então, a Kadosh Baruch Hu, né, aceitou essa brachá que os Chachamim do Talmud propuseram, e aí ficaram a discussão, se a gente fala minim ou zedim. Zedim não são pessoas que produziram uma linha judaica deformada à la Frankenstein. Zedim são pessoas que foram contra. Zedim é aquele que peca de propósito, entendeu? É diferente. Agora, existe Sidurim que fala chover oivim o marnia minim, e tem Sidurim que fala chover oivim o marnia zedim. É uma discussão de tradição da codificação da lei, mas o sentido é o mesmo. Obrigado, Rav. Hazak Baruch. Prazer em te ver. Igualmente. Muito bem, senhores. Então, tendo terminado aí as observações, eu vou beber um copo d'água, porque eu vou para uma outra aula. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Haksamei Amodini Simcha, lembrando, né, amanhã é o Shadarabá, o costume de bater com as aravós no chão, né? Então, esse é um costume da época dos profetas. Bezat Hashem, quem estiver na sinagoga representará todo o Am Israel, como se todo o Am Israel estivesse fazendo junto a mitzvah, o minhag, e se Deus quiser, até o próximo encontro, até a próxima aula. Ok? Quinta-feira, Rabino. Eu vou avisar. Não sei dizer ainda, mas eu vou avisar. Obrigado. Ok? Muito obrigado. Hag Sameach para todos. Kol Tuv. Shalom, shalom. Leitraot.